É uma grande alegria estar com vocês aqui, uma enorme satisfação. Eu fico muito honrado com o convite da Ivana, já acompanhava o Congresso de Educação Parental, talvez desde o primeiro, porque é parte do nosso trabalho, e para mim é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de vir aqui no evento, então é uma grande alegria compartilhar esse momento com vocês. Tá? Tem aqui o controle, né? Eu vou trazer algumas ideias sobre a importância desse trabalho de nós transformarmos essa conversa maravilhosa que está tendo aqui em um debate público de toda a sociedade. Porque essa conversa, ela não é algo interessante, bacaninha. O que nós estamos conversando aqui é algo profundamente transformador na vida das pessoas e na vida de cada família. E na medida em que nós transformamos a realidade de vida de cada família, nós vamos ter um efeito transformador social imenso. Mas para isso é preciso cumprirmos uma série de etapas. Tá? E eu queria falar um pouco sobre essas etapas aqui. É o botãozão verde aqui, né? Por que a política? Por que trazer essa discussão? Porque, evidentemente, toda discussão pública tem uma dimensão política. Tá? Então, eu queria trazer alguns elementos aqui. Esse dado, 4 em cada 5 brasileiros, famílias brasileiras, exercem a sua missão de cuidado sem nenhum tipo de apoio externo. O que significa esse dado? Ele não é o triunfo da autonomia das pessoas, seria bom que fosse. Isso é uma questão relacionada à condição socioeconômica das pessoas. 4 em cada 5 famílias brasileiras não têm recursos econômicos para buscar apoio externo ao exercício da sua missão de cuidado. Da mesma forma que 4 em cada 5 famílias não têm como pagar a educação privada, da mesma maneira que 4 em cada 5 famílias não têm recursos para pagar saúde suplementar e depende da saúde pública. Nós estamos falando de 80% da nossa população, não é? Então, para isso chegar a essas pessoas, nós vamos precisar de algum tipo de ação pública, porque ele só tem acesso ao que chega através de alguma ação pública ou gratuita. Mas são pessoas que precisam disso e que podem se beneficiar do tesouro que nós estamos conversando aqui. Então, como que a gente faz para que essa barreira seja rompida? Qual é o caminho? E quanto custaria isso, né? Eu coloquei alguns valores aqui para nós chegarmos todas essas pessoas. Quanto que isso custaria? 500 milhões por ano? 5 bilhões de reais por ano? Para nós, evidentemente, são até montantes assim que não tem nem como quantificar, né? Montantes estratosféricos de recursos e de dinheiro, não é? Mas não é estratosférico para o orçamento público, né? O orçamento da União é mais ou menos R$1 trilhão por ano, né? Então tem dinheiro na mesa, né? A questão é, quais são as nossas prioridades? E aqui nós vamos ter uma conversa sobre prioridades, tá? E o que a gente pode fazer, né? Qual é o caminho da política? E quando eu falo política aqui, eu queria fazer um parênteses importante. A política, aqui no Brasil a gente tem o costume, porque nós aprendemos assim, de associar a política à política meramente partidária, não é? E aí muitas vezes, sei lá, a gente tem notícias de escândalos, e isso nos desmotiva, né? Na política não serve para nada. E é compreensível que se tenha esse tipo de sentimento. Evidentemente, há muitos desafios na nossa política, mas a política não é só a dimensão partidária. A sociedade civil tem um papel, e deveria ser um papel prioritário na vida política. Nós é que somos os protagonistas da vida política do país. Não são os políticos eleitos. Aliás, eles só estão lá porque receberam o voto das pessoas. Nós é que estamos no centro. Só que aqui nós temos uma cultura de terceirizar essas responsabilidades. E uma parte importante do que eu tenho para falar é que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Nós não podemos esperar que um dia os políticos, lá em Brasília, recebam uma iluminação qualquer e falam, caramba,
desenvolvimento da parentalidade talvez seja a solução para um monte de problemas aqui que eu tenho que buscar a solução. Não vai ter iluminação nenhuma, mas o que pode ter talvez é uma luz que nós acendemos e levamos até eles. E aí comentamos, vejam, talvez aqui seja o caminho. Isso é ação política, sem envolvimento partidário. Muito do que o nosso país precisa vai acontecer na medida em que a sociedade assumir a sua responsabilidade, também de atuar conscientemente, politicamente, mesmo em uma dimensão não partidária. Eu estou aqui fazendo, aliás, eu nem tenho filiação partidária, mas eu trabalho com política. A política da sociedade, a política dos nossos interesses. E isso é muito importante. O exemplo, é possível, causa ambiental. O que era a causa ambiental 60 anos atrás? Havia causa ambiental 60 anos atrás? Havia discussão política sobre legislações, acordos internacionais referentes à causa ambiental? Não havia nada. Não havia nada. A causa ambiental foi construída a partir, em primeiro lugar, de uma percepção de desafios, que nesse caso são desafios compartilhados por toda a humanidade, porque os desafios climáticos vão afetar todas as pessoas indiscriminadamente. Aí não tem discriminação, né? Vai fazer mal para todo mundo, sem exceção. E foi um processo de envolvimento do mundo acadêmico, das pesquisas, dados para entender o problema, de divulgação nos meios de comunicação, não é? De conscientização política, e um processo de décadas, porque isso não vai acontecer do dia para o outro. Nós gostaríamos que acontecesse, volta a iluminação, né? Todo mundo gostaria, puxa vida, seria muito bom que todos os 513 deputados, 81 senadores, 38 ministros, presidente da República, 27 governadores, 5.500 e poucos prefeitos que tem no país, entendessem amanhã a importância do que está sendo conversado aqui. Mas isso não vai acontecer amanhã. Pode acontecer daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, ou daqui 60 anos, como a causa ambiental. Desde que nós trabalhemos. Não vai acontecer, não existe nada na política que acontece automaticamente. Mesmo a causa ambiental, que é tão urgente e impactante, só acontece, só tem consequência política, porque tem muito trabalho de muita gente que dedicou a vida para que isso acontecesse. E mesmo assim, ainda tem grandes dificuldades. Pois nós vamos entrar nessa jornada. Esse é o convite que eu venho fazer para vocês hoje. Pontos fundamentais, né, desse trabalho da causa ambiental, de qualquer causa. Entender o desafio. Então, a pesquisa é fundamental. Trazer os dados, e aqui vai ter, eu não vou adiantar, porque nós vamos ter uma conversa só sobre dados mais tarde, e, enfim, de gente muito mais competente do que eu para falar sobre isso. Mas esse é o ponto de partida. Porque o dado traz o entendimento do problema. Muita gente pô, mas como assim a parentalidade? Parentalidade é um tema privado, cada família que se vire. E isso não é verdade. Porque as consequências dos problemas familiares são sociais, não são privadas. É responsabilidade de toda a sociedade. Tá? Segundo passo, comunicar. Nós temos que fazer com que os tomadores de decisão entendam esses problemas que existam, e que estejam conscientes das possíveis soluções. É possível ter esse tipo de diálogo. Tá? E influir. Não basta entender os problemas, porque sempre existem confrontos de interesses na arena pública, né? Algo que é bom para um grupo, talvez não é muito bom para o outro. E muito bem, faz parte. Na sociedade pluralista é natural que isso aconteça. A gente não pode ficar chateado que seja assim. Mas nós temos que buscar fazer o trabalho de influência da nossa parte. Isso interessa e é possível fazer. Tá? Então, o que nós precisamos fazer para cumprir esse ciclo de entender, comunicar e influir? Primeiro, clareza sobre os problemas que estão sendo enfrentados, né? Quando a gente fala de educação parental, desenvolvimento da parentalidade, que tipo de problema está sendo enfrentado? Porque se a gente não escancara quais são os problemas associados a isso, as soluções não vão ser importantes. Se o problema não é relevante, para que eu vou gastar meu tempo, o político pensa, para que eu vou gastar meu tempo e meu capital político em algo que não faz diferença, que é
que é legal, claro, mas não vai impactar os resultados dos indicadores sociais. Eu não vou fazer, certo? Então nós temos que escancarar os problemas. E ontem nós tivemos várias palestras aqui que escancararam com grande elegância, inclusive, os problemas, não é? Mas isso precisa chegar nos tomadores de decisão, tá? Então o debate público vai precisar desses indicadores, né? E já tem muitos indicadores relacionados à situação parental, familiar, né? Inclusive, fortalecimento de vínculos familiares é algo previsto, quem aí tem alguma interface com o setor público, na Lei Orgânica da Assistência Social, uma estratégia prevista em lei. E uma grande medida de fortalecimento de vínculo familiar pode vir, sim, através de ações de desenvolvimento da parentalidade e educação parental, como não? Naturalmente. Não é? E tem vários indicadores já presentes em diferentes bases de dados que estão relacionados à questão da parentalidade, não é? Então, por exemplo, negligência familiar, violência doméstica, rupturas familiares. Vejam, aqui tem um apanhado de notícia. A negligência familiar é a principal denúncia de violação de direitos das crianças no país. Existe uma base de dados do Disque 100. Essa base de dados tem em torno de 800 mil denúncias por ano, acho que é por aí, 900 mil. Denúncia sempre é um número menor do que a realidade, é subnotificado. E a maior violação de denúncia de direitos das crianças é a negligência familiar. Aí eu pergunto, educação parental ajuda a prevenir negligência familiar? Não, óbvio. Mas nós estamos falando da maior denúncia, maior violação de direitos, que talvez não tenha a visibilidade que precise ter, e tampouco o tipo de solução está lá colocado. Esse é o trabalho de comunicação, mas os indicadores existem, de violência doméstica, 40 mil crianças vítimas de violência doméstica todos os anos. É isso, ontem já saiu, é na família que isso acontece. A gente tem que ajudar aquela família a não ser um lugar de risco para a criança, que tem que ser um ambiente de proteção. É disso que se trata. Bom, aqui é algo mais indireto, foi falado no painel dos pais ontem, né, de como trazer os homens para a conversa, o impacto negativo que gera na vida das mães, o conflito entre vida profissional, vida de trabalho e vida familiar, que não deveria existir. Não é a sociedade que nós acreditamos, uma sociedade que pune as mães, as mulheres que decidem ter filhos. Mas hoje é o que acontece. Então nós precisamos mudar isso. E também, aí tem um desafio complementar do que, eu não vou entrar muito nisso, mas da geração sanduíche, né? Porque tem muita mãe agora que está cuidando de criança pequena, mas precisa cuidar de familiar idoso, que passa a ser dependente por vários motivos. Esse número vai aumentar, mas muito mesmo, nos próximos anos. O Brasil vai envelhecer em menos de 20 anos, o que a França levou 125 anos para envelhecer. Tem uma diferença, a França ficou rica nesse processo, né? Nós não ficaremos ricos como país até lá. E aí? É uma boa questão para a gente pensar, tá? Bom, eu já falei que 80% da população depende de serviços públicos, e quando nós falamos em política, nós também estamos falando em dar escala para soluções, que também a educação parental pode trazer, de fazer com que esse tipo de iniciativa chegue a esse grosso da população que não tem recursos para isso. E o caminho para isso é política. Aqueles números lá, eu estava até fazendo uma conta antes aqui, de um programa que custou R$200 para atender, mais ou menos R$200 para atender famílias, né? Que foi feito no Rio Grande do Sul, e para atender 5 milhões de famílias, que é um universo ainda pequeno dentro da população brasileira, realmente precisaria de quase R$1 bilhão, né? Mas para o orçamento público é pouco, para uma empresa é impossível. Para a sociedade civil é impossível. A política é um caminho necessário para nós trilharmos, né? A sociedade tem dinheiro. Tem dinheiro, R$1 bilhão tem. Os políticos decidem. Eu estava vendo agora um incentivo fiscal aí, eu não vou entrar no mérito da questão. Um relatório do Tribunal de Contas da União avaliou um incentivo fiscal para um setor econômico lá no Nordeste que custou R$50 bilhões em 10 anos. R$50 bilhões. Incentivo fiscal na contabilidade pública é contabilizado como gasto tributário, é gasto, nós pagamos. E
O resultado da análise do Tribunal de Contas a justificativa disso era que era para melhorar o nível de desenvolvimento socioeconômico da região. Resultado, depois de 10 anos, não houve melhoria nos indicadores socioeconômicos da região, mesmo gastando 50 bilhões de reais. Agora imagina, 50 bilhões de reais, e tem vários outros 50 bilhões de reais desses aí na mesa, tá? Tem. Imagina isso sendo gasto no investimento com as famílias. Nem precisa disso, hein? Muito menos já teria um impacto transformador. Mas é porque nós não queremos, nós, sociedade, não queremos. A gente prefere gastar 50 bilhões em algo que não traz o resultado, porque isso foi decidido. Então nós temos que mudar isso daí, essas decisões. Mas nós podemos, tá? Investimento é prioridade. É prioridade. Tem dinheiro. Mas tem que querer, tem que ter vontade. Nós temos uma parte importante em construir essa vontade social para isso. Hoje não é uma notícia, não é. Desenvolver parentalidade não é prioridade política, não está na capa do jornal como a gente gostaria, poderia estar. Alguma vez eu já vi na capa de jornal, muito pouco, tá? Fofocas dos bastidores da política está todo dia, né? Fulano de tal tuitou não sei o quê, manchete. Isso aqui, que tem o poder de transformar a sociedade, não é manchete, não. Então, também é prioridade, né? A gente prefere ler a notícia, a gente tem que fazer o meia-culpa, né? Prefere ler a notícia da tweet político, agora é X, né? Chama X. Ler do X político, quem é gaúcho aí vai pensar num sanduíche, né? Que lá eles chamam de X, né? Tem gaúchos aqui, ali, ó. Mas, enfim, é isso, a boa notícia é que é possível transformar isso em prioridade, tá? A nossa organização, Family Talks, é uma organização da sociedade civil de interesse público. E a gente tem como missão fazer com que a parentalidade seja uma das prioridades no debate político público nos próximos 15 anos. É isso. E isso vai ter um efeito transformador, porque sendo prioridade, as decisões vão ser tomadas conforme nós acreditamos que é melhor, e vai ter dinheiro, e vai ter os programas chegando às pessoas, e vai ter transformação. É possível trilhar essa jornada. Política não se faz sozinho, né? Política são decisões coletivas, sempre. Como que a gente faz, né? Nós precisamos trabalhar em conjunto. Ah, mas eu não consigo fazer nada. Não, eu também não consigo, sozinho. Quem somos nós? Mas nós, como coletivo, com uma voz uníssona, com um plano de trabalho estratégico, será que a gente não consegue fazer um pouquinho mais? Acho que sim, é possível. Política não é só partidária, é sempre bom bater isso, né? A sociedade civil como protagonista da política, e não o político eleito. Nós é que somos o protagonista. Deveria ser assim, né? Aliás, ele é um servidor público, né? A palavra servidor vem de servo, né? Muitas vezes aqui tem uma inversão de papéis, né? Com a sociedade servindo aos interesses. Não, nós vamos mudar isso daí, tá certo? Em e com união. Em e com união. É uma jornada de trabalhar em prol dos nossos interesses como sociedade, e todo mundo que está aqui como educador parental, que já sabe do que está sendo falado e do poder que isso pode ter, tá certo? A nossa missão é essa, né, de gerar esse impacto. Eu não vou entrar muito aqui em conversa institucional, mas só para quem não conhece, depois vai ter a rede social ali para seguir, mas a gente trabalha nesse tripé: comunicação, pesquisa e relações com governos, tá? Então eu moro em Brasília, eu estou toda semana ali no Congresso Nacional, falando com parlamentares, interagindo com o governo, não só na esfera federal, também com prefeituras, enfim, tá? Aí umas fotos aí de coisas que a gente já fez, né? Mas vocês podem ver melhor no site, na rede social, tá? Comunicação, pautar também a imprensa é uma coisa importante, né? Fazer isso acontecer, porque chega mais pessoas, né? E tem que ser com muita frequência para que seja uma ideia conversada, tá? Parentalidade na política. O que existe hoje? Existem coisas, né? Todo mundo aqui talvez já tenha ouvido falar do Marco Legal da Primeira Infância, uma lei muito importante, 2016, e que tem sido uma grande alavanca de desenvolvimento de ações em todo o país, né? Planos municipais da primeira infância, programas de parentalidade até existem, né? Dentro do escopo do Marco Legal, tá?
Então, esse é um grande passo da sociedade. Mas o que a gente tem falado, tenho conversado com muita gente, é que desenvolvimento da parentalidade e educação parental não acaba na primeira infância, né? A família ali tem 3 anos, criança com 3 anos, a primeira infância por lei no Brasil se considera até 6 anos, né? E com 7 anos, e com 12 anos. O conhecimento adquirido em um programa de primeira infância, talvez não vai ser suficiente para aquela família quando a criança, o jovem, estiver ali com 10, 11, 12, 13. Os desafios são outros. As ferramentas, onde se falou, né, de ferramentas são outras. Então, a gente tem que expandir essa discussão e esse debate, tá? Mas existe já na primeira infância. Agora tem uma lei que está sendo aprovada da parentalidade positiva. Quem já ouviu falar disso daqui, dessa lei aqui? Ela está no Senado, vai ser aprovada, vai colocar a parentalidade positiva como um princípio das políticas públicas no Brasil, tá? Vai terminar esse ano essa legislação aprovada. Uma coisa interessante, né? Tá? Essa é uma boa notícia aí. Então, existem coisas, existe um começo de debate, né? Claro, né? Brasil, nós somos campeões de ter as melhores legislações e as piores implantações, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, os grandes pesquisadores falam, né? É uma das melhores leis de proteção da infância do mundo. Imagina? Só que o Brasil tem a melhor situação da infância do mundo? Longe disso. Tem os indicadores ali, né? A gente está no meio da tabela ali, né? Não está na zona de rebaixamento, mas também não está ali lutando pela vaga na Libertadores, né? Então, pois é, então, é maravilhoso. Então, por isso, essa é mais uma boa lei. Só que a implantação depende de um trabalho mais longo, mais sistemático, tá? Fazer a letra da lei valer. A gente trabalha no tema da... Ontem se falou da licença paternidade, hein? Estamos aí, junto com a bancada feminina da Câmara dos Deputados, com um projeto para aumentar bastante a licença paternidade no Brasil, já no modelo de licença parental, que divide o tempo ali entre os cuidadores. Vamos ver como isso avança. Vocês vão tendo notícias aí disso daí, tá? E tem políticas públicas implantadas, né, de parentalidade no Brasil. A mais famosa é essa de visitação domiciliar, o programa Criança Feliz, que começou lá com um modelo no Rio Grande do Sul, programa Primeira Infância Melhor, PIM. Aí tem outros programas, né? À tarde vocês vão conhecer aí o pessoal do ECTO. O Marcelo vai falar de programas aqui, mas ainda não estamos na escala que a gente sonha, né? Que é, bom, vamos chegar para todo mundo, né? Esse é o sonho, tá? Longe da universalização. Então a gente tem que sonhar e trabalhar, né? Mas o trabalho começa com sonho, né? Qual é a visão, né? Olha, a gente poderia pensar em apoio à parentalidade para famílias com crianças de 0 a 18 anos, a jovens de 18 anos, né? Por que não? A gente viu aquele monte de indicador, negligência familiar, violência doméstica, e tem outros indicadores que programas de parentalidade ajudam a combater, ajuda a ter efeito positivo para prevenir drogadição, para prevenir delinquência, né? Para prevenir um monte de coisa. E, bom, esses resultados só vão ter a escala que a gente quer se chegar a muita gente, né? Então, essa é uma visão que a gente tem de fazer com que isso seja para todo mundo, né? Tentar universalizar esse acesso. Aí a gente precisa do poder público para isso, tá? E das políticas públicas, né? E parte daquilo, né? Conhecer o problema, reconhecer e chegar no investimento, né? É um ciclo, né? Fazer com que eles conheçam, que saibam que dá para fazer, que existe isso, e aí colocar o dinheiro para fazer. Tem dinheiro na mesa. Fazer com que haja melhoria nos indicadores sociais, né? Imagina se a gente, em algum período, reduz pela metade a negligência familiar no país. Qual é o impacto que isso traz no desenvolvimento infantil? Ontem a gente estava falando aqui de trauma e de todas as consequências disso. Então, será que não vai ter retorno esse investimento? Talvez mais do que os 50 bilhões ali, que já sabemos que não deu retorno, né? Então, o caminho é esse, tá? Eu vou deixar aqui para vocês 2 links aqui, um para o nosso trabalho de, se permitir. Está rolando uma censura. Aí, o que nós vamos fazer ano que vem? Vai ter um seminário Parentalidade e Cuidar no Congresso Nacional, acompanhem isso, vai ser um negócio importante, vai ser legal. Esse ano já teve, mas foi pequeno, foi a primeira vez, vai ter a segunda vez maior. Seminários locais a gente teve em São Paulo esse ano, vai ter em outras localidades, a gente está conversando para ver, enfim, tá? Quem quiser apoiar aí, pode ser que tenha na própria localidade. A gente tem um trabalho com cidades,
Eu não vou me alongar muito aqui, vou só colocar os links para vocês. E o tema aqui da educação parental, tá?